Oi! Bom ver vocês aqui. O Caio novamente na telinha de vocês. Dessa vez com o pensamento de uma economista aqui da Alemanha. Incentivo de 500 euros para se vacinar. Gente, 500 euros hoje dá praticamente entre 3 e 3,5 3.000 e 3.500 de reais. Ela começou a falar, a ideia dela é pagar 500 euros para pessoas se vacinarem. Muito legal, né? Porque o meu sobrinho de 28 anos deixou se vacinar esses dias num grupo assim, porque foi super legal, assim, o JJ, Johnson & Johnson, né? Foi fácil, foi legal. Se ele souber disso, ele provavelmente vai dizer que, poxa, por que eu não esperei ainda? Então vocês veem que cada vez mais pessoas economistas ou chefes de governos têm ideias semelhantes. Na Grécia se paga 150 euros para as pessoas se vacinarem, os jovens, né, de 18 a 25 anos. Na Sérvia se paga 25 euros. Na Áustria eles acharam a ideia muito legal, podem até se imaginar de também dar o prêmio para as pessoas se vacinarem. E agora a primeira economista aqui na Alemanha sugere pagar 500 euros. Né? E por quê? A economista Nora Zesch sugere um incentivo financeiro de 500 euros em vista da variante Delta, para aumentar a taxa de vacinação. Variante Delta, né? A chamada variante Delta, que se espalha pela Europa toda. De nossos estudos, vemos que já com 100 euros, a vontade de vacinar vai para 80%. Disse ela à rádio Deutschlandfunk no sábado. Com incentivo de 100 euros, a população vai chegar aos 80%. Escutam bem, 80%. Esses dias, a nossa chanceler e o ministro da Saúde, Jens Spahn, disseram que nós temos que chegar aos 80% de imunidade de rebanho para passar pela pandemia. Ela disse que com 100 euros pode-se chegar aos 80%, pelos estudos, né? Por muito tempo pensamos que isso seria suficiente, mas a variante Delta é agora tão contagiosa que temos que aumentar a taxa de vacinação e é por isso que agora eu defenderia 500 euros, disse a professora de Economia do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe e especialista em corona da Associação Helmholtz. Muito legal, né? A gente vai convencer as pessoas. Custa o que custar. Dinheiro, na verdade, também não interessa, né? Por que não paga 5 mil, como eu já falei em outro vídeo? Por que não sorteia uma viagem ao redor do mundo para aquele que se vacina e assim adiante? Em seguida, chega-se em direção a 90% nos dados, né? Certo? Então, com 500 euros, oferecendo a incentiva de 500 euros, pode-se chegar aos 90% de imunidade de rebanho. 90%. O Instituto IFO estima o valor social da vacinação em 1.500 euros para a comunidade, que no momento também vai completamente para a comunidade. Aqueles que são vacinados não recebem nada até agora. Devemos mudar isso, exigiu ela. Além das pessoas que fariam quase tudo por uma vacinação, e realmente essas pessoas existem, gente, pessoas que fazem de tudo. A gente viu imagens da Inglaterra
imagens aqui da Alemanha, Colônia, Berlim, onde eles tinham em fila enorme na Espanha, filas enormes, onde as pessoas esperavam já desde cedo de manhã para ganharem a vacina. Né? Então, realmente, tem muitas pessoas que fazem de tudo. Muitas têm muito medo, outros querem as liberdades, a chamada antiga, conhecida normalidade de volta, que até naquela época muitos não davam valor, né? Hoje em dia eles querem de volta, então muito estranho isso tudo. E tem aqueles outros que não estão a fim de recebê-la. Temos que pensar em algo para eles agora, para aqueles. E o acesso fácil é importante. Mas é claro que também devemos compensar o esforço também retroativamente aqueles que já pegaram a vacina. Quer dizer, então, um bônus para todos. Entende? Agora, já se falou em oferecer pontos de vacinações em vários locais, clubes, nem sei, nem me lembro mais, em vários pontos assim que a gente não pôde imaginar. Centro de esporte, não sei se falou até em discoteca, em restaurantes, sabe? Então, para chegar mais perto das pessoas e para aumentar a pressão também para as pessoas não vacinadas. Vocês sabem que quanto menos pessoas ainda não se encontram vacinadas, mais pressão vai chegar em cima dessas pessoas. Né? Porque vão vender para a maioria das pessoas que já está vacinada, que são eles, por causa deles, que a gente não tem a liberdade. E na verdade são justamente os não vacinados que lutaram o tempo todo para a liberdade. Né? Mas eles viram o jogo e fazem com que a grande maioria pensa totalmente diferente, que é justamente o contrário. Né? Agora, a nossa liberdade total depende só das pessoas não vacinadas. Se eles se vacinassem, nós vamos ter todas as liberdades de volta. Se eles não o fizerem, todos nós vamos viver com restrições, porque são aqueles 20% que podem infectar todo mundo. Então, só posso dizer, a vacina, então, tem que questionar, né? Bem interessante que agora já se fala em 90% pelos dados que pode chegar, né? Então, vocês podem ver que no início se falava de 60%, 70% de toda a população para chegar a uma imunidade de rebanho. Sempre se falava, né? Desde o início, uma pandemia pode passar por uma pandemia quando 60%, 70% do povo está sendo vacinado. Aí depois começou a aumentar, agora já se falou em 80%, e ela apresentando os primeiros dados. Se a gente oferece 500 euros, podemos chegar até 90%. Então, na verdade, para mim é óbvio que mais cedo ou mais tarde eles querem vacinar todos, de qualquer jeito. Se faz de tudo e, claro, que não vai se obrigar a se vacinar, mas se acha outros jeitos, né? Como, pois é, então você não vai poder mais trabalhar enquanto você não tiver vacinado. Muitos nos comentários já me falaram, escreveram, né? Já por causa que eles trabalham no setor de saúde, né? Então foi assim que conseguiam vacinar essas pessoas, porque a maioria das pessoas não tem condições de manter a sua vida com as economias por vários meses. Eu até estou esperando até no meu trabalho quando é que vão começar a falar nisso. Que Caio, você tem que se vacinar. Caio, por que você não ainda se vacinou? E mesmo eles sabendo que desde o início, quando começou, eu estava duvidando,
questionando e falei abertamente para eles, olha, eu não vou me vacinar não. Né? Para mim, se eu vejo os dados, tudo, e comparo, não vejo necessidade para mim. Né? Cada um deve e tem que decidir sozinho. Como a gente decide, até hoje eu conheço só assim, decidiu praticamente tudo sozinho. Né? Mas agora, daqui para frente, me parece que essas decisões não é para ser mais a decisão do indivíduo. A decisão vai ser do governo, vai ser de instituições, vai ser de organizações. O que você tem para fazer ou como você deve viver. Isso cada vez mais aparece. Mas para terminar, eu vou passar ainda os dados para vocês verem como a variante Delta é contagiosa e que realmente, olha, a gente deve observar. Nós temos uma incidência de 6,2. Nós tivemos esses dias, uns 4, 5 dias atrás, uma incidência de 5. Ela até baixou para 4,9 e agora está em 6,2. Mas, gente, eu só digo uma coisa aqui. Se vocês verem como tem pessoas nos restaurantes, pessoas andando nas montanhas, e é lógico, né, que o número aumenta, mas o número não triplicou, não. Né? A gente sempre tem uma média, sempre vai ter. A gente nunca vai ficar em zero, de jeito nenhum. Mesmo com vacinas, isso já é óbvio. Né? A Alemanha até hoje tem 91.231 falecidos. Os últimos 16 meses. A letalidade é de 2,44% e até hoje tomaram 57,93% da população a primeira dose. E a segunda dose, totalmente vacinados, se encontram 41,47% de toda a população. Tá, gente? Então vocês veem que a pressão em cima dos não vacinados, onde eu me incluo, a pressão vem a aumentar e isso além do governo, das instituições, também o próprio povo faz a pressão sobre os não vacinados. Né? Família, os conhecidos, amigos, etc. Por causa de já perguntar logo, você está vacinado? Você não está vacinado? O que está de errado contigo? Todos nós estamos vacinados? Mas vamos esperar mais uns 2, 3 anos para ver, né, gente? Então, um abração, um ótimo final de semana e até no próximo vídeo. Tchau!